Glória a Deus, a palavra de Deus hoje para nós, nesse dia 28 de outubro de 2025, uma terça-feira, qual Deus preparou aqui para nós a palavra em 1 aos Coríntios, capítulo 2, o capítulo 2 aqui de 1 aos Coríntios, sobre sabedoria de Deus, não a sabedoria humana, mas a de Deus. Vamos estar lendo aqui alguns versículos. Vamos lá. Vou começar aqui no versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aí aqui no 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Eita, glória a Deus! Aqui Paulo se refere à sabedoria de Deus, que é muito diferente da sabedoria humana. Sabedoria humana é nada diante da sabedoria de Deus. Então Deus ele já tinha ali preparado o plano de salvação para salvar a humanidade antes da fundação do mundo, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, ou seja, as autoridades, né? Os governantes, no caso na época de Jesus, que era ali Herodes, né? Pilatos. Ali eles foram responsáveis ali pela crucificação de Jesus, porque eles estavam no poder naquela época lá em Israel, né? E ali eles autorizaram a crucificação do mestre, não sabendo eles que fazia parte do plano de salvação, né? Porque Jesus ser crucificado já fazia parte desse plano que Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, que está aqui dizendo. Eita glória! Então a sabedoria de Deus, ela é maravilhosa, ela é muito maior do que a sabedoria humana. E Deus que criou nosso cérebro, nossa inteligência, lógico, para nós prosperarmos nesse mundo com a nossa inteligência, mas nada supera a sabedoria de Deus, que antes de qualquer coisa, Ele já planejou a nossa salvação, a nossa redenção. Então Jesus, ele não foi assassinado, ele se deixou crucificar, se deixou humilhar com a morte de cruz, porque já estava nos planos de Deus. Os profetas já tinham profetizado há 700 anos atrás que Jesus ia pisar nessa terra, ia fazer tudo aquilo que ele fez em Israel, curar, né, pessoas, operar milagres e maravilhas. E depois ele ia ser crucificado, humilhado, e ele sabia disso. Eita glória, ele veio para isso. Ele veio para isso e ele cumpriu. Glória a Deus, a sabedoria de Deus já tinha planejado todo este plano. Tanto é que o profeta Isaías, lá no livro de Isaías, no capítulo 53, ele fala sobre Jesus, que ele ia ser humilhado e crucificado, e ele fala. Vários outros profetas também falam sobre a vinda de Jesus, que ele viria. E ele veio, nasceu ali no povo judeu e foi crucificado com a morte humilhante, que é a morte de cruz, mas depois ele ressuscitou. Eita glória! E quando ele voltar, ele vai voltar como um juiz. Já não é mais como cordeiro para ser morto e sacrificado pelos pecados da humanidade, não. Agora ele vai voltar para julgar todo aquele que aceitou a Jesus e que deixou as obras do mal. Esse vai ter bem-aventurança, vai ter vida eterna. Mas aquele que não abandonou as coisas deste mundo e que serviu as coisas da carne, do corpo, do inimigo, fez a vontade do inimigo, esse, infelizmente, vai ser julgado e condenado no tormento eterno, sem Deus. Meu Deus, tem misericórdia que nós não sejamos essas pessoas, porque ser condenado sem Deus é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. Meu Deus. E aqui do outro lado, em 1 Coríntios, aqui já foi
Primeiro aos Coríntios, deixa eu ver aqui, dar uma olhada aqui. Ah, tá. Que foi bem no final de Romanos, então foi Romanos 16 aqui já, ó. Romanos 16, que depois de Romanos começa Coríntios. Então, Romanos 16, no capítulo 16, e versículo 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. E no 19, quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Eita glória, que Paulo fala para a gente ser sábios no bem, mas simples no mal, para nós aprendermos a fazer o bem e nos desviarmos do mal. Glória a Deus, e não estarmos fazendo dissensões, brigas e contendas, né? E enganando os corações, e que ele fala que essas pessoas enganam com suaves palavras e lisonjas, né? Os corações dos simples, né? Então, que nós sejamos simples como a pomba, mas prudente como a serpente, como Jesus falou na própria palavra dele, para nós desviarmos dessas pessoas que gostam de dissensões, que gostam de falar mal da vida dos outros, não é verdade? Que gostam de desonestidades, de subornos, enganar, comprar coisas que sejam desonestas e que o dinheiro pague essas coisas desonestas, mas que as pessoas que servem a Deus não fazem esse tipo de coisa. Glória a Deus, porque depois o fim dessas pessoas é triste, dessas pessoas desonestas, não é verdade? Então a palavra de Deus nos ensina a fugir disso, a fugir dessas dissensões, né? Que fala, ó, desviai-vos deles, ó, no 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo, ou seja, aqueles que vivem reclamando das coisas na igreja ou em qualquer lugar, até no trabalho da gente. Tem gente assim, que vive reclamando ali do trabalho, né? Reclamando, falando mal do chefe, falando de tudo e promovendo esses escândalos, essas divisões, essas fofocas, né? Então a Bíblia diz aqui, Paulo dando um conselho, desviai-vos deles, né? Eles que estão contra a doutrina, porque a doutrina tem que existir, porque doutrina é lei, são um conjunto de normas, de regras. Todo lugar tem doutrina, tem conjunto de normas, de regras. Tanto a igreja quanto escolas, trabalhos, tem lá a doutrina que rege, né? O regimento, para ter ordem, para ter regras. Então tem pessoas que não se submetem a regras, a ordem, quer sempre fazer a desordem, quer sempre reclamar. Desse a palavra de Deus diz, desviai-vos deles. E vamos ser honestos, como Jesus ensinou na palavra dele. Glória a Deus. Sermos sábios no bem, aqui no 19, ó. Sejais sábios no bem, mas simples no mal. Simples no mal. Ou seja, sermos simples como a pomba, né? E prudentes como a serpente. Sermos simples no mal, não fazer as coisas erradas, mas nos apegarmos ao bem, às coisas do bem. Glória a Deus, que vocês sejam ricamente abençoados por essa palavra, que vocês meditem nela hoje, que é 1 Coríntios 2 aqui desse lado, e o Romanos 16 do outro lado, bem no finalzinho de Romanos 16, quando já começa aqui 1 Coríntios. Deus abençoe a vida de cada um que vai ouvir essa palavra, que essa palavra você aplique na sua vida. Glória a Deus, assim como eu vou aplicar na minha. 100% ninguém é, 100% é só Jesus. 100% santo, só foi ele que pisou nessa terra. E ele cumpriu toda a lei, sem errar, sem pecar, sem vacilar. Glória a Deus. Mas nós temos que tentar também, todos os dias, fazer o bem e não nos desviarmos para o lado do mal. Porque é isso que o inimigo quer mesmo, o inimigo das nossas almas. Ele quer arrastar muitos para o inferno. Ele quer levar muitos. Ele não quer ir sozinho, porque ele já foi expulso de lá. E quando nós estamos no propósito de Deus, nós nos desviamos do mal. É muito fácil descobrir se você está fora do propósito de Deus. É só observar a sua vida, o que você vem fazendo com o seu corpo, se você vem usando bebidas, drogas, jogos de apostas online, xingando, maltratando a sua família, maltratando o pai, maltratando mãe,
maltratando os filhos, maltratando a esposa ou o esposo, ou até mesmo os subordinados no trabalho. Às vezes você é um chefe, você maltrata as pessoas, você não tem paciência e nem amor para liderar ali no seu trabalho. Isso também demonstra que você está fora do propósito de Deus. Porque aquela pessoa que está no propósito de Deus, ele age com mansidão, ele é um líder que não humilha os seus subordinados, mas ele é um líder que se humilha, né? Porque o líder, ele tem que se humilhar diante dos seus liderados. Ele não tem que ser um tirano, né? Mas ele tem que ser ali companheiro e fazer as coisas que os seus liderados fazem também. Porque um dia, se faltar um deles, o chefe vai ter que fazer o trabalho do liderado, do subordinado. Então, a Bíblia diz que maior é o que serve. Então, se você é um líder, você tem que ser companheiro, tem que servir e ajudar, e não maltratar, humilhar as pessoas. Porque isso também pode se voltar contra você um dia. Você pode estar no lugar dele, né, dessa pessoa, e essa pessoa ser o seu líder. E aí você vai estar na posição de subordinado. Que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então, a Bíblia é sempre ao contrário do mundo. O mundo quer que você seja exaltado, quer que você seja melhor que os outros. E a Bíblia fala que o maior é o que serve, maior é o que se humilha. Tanto é que Jesus lavou os pés dos discípulos para provar que você e eu temos que nos colocar no lugar do outro e não queremos ser melhor do que o outro. Principalmente quando você está num cargo de liderança na igreja ou no seu trabalho. Você não ser um tirano, julgar a pessoa pelo que a pessoa falou ou fez, ou pela maneira que a pessoa agiu ali naquele momento. Mas corrigir com amor, não humilhar a pessoa. Em nome de Jesus, que essa palavra fique, a palavra de sabedoria de Deus fique na sua vida e que você seja ricamente abençoado nessa terça-feira e nessa semana, última semana do mês de outubro. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.